internet na área. A nossa home tem vários assuntos. O principal é reciprocidade Estados Unidos. Aí agora, olha aqui a home da CNN na gringa, nos Estados Unidos. Eles falam sobre Donald Trump, falam sobre Irã e aqui temos um rosto aparecendo. Agora, por qual motivo esta pessoa, este rosto, está tomando conta do noticiário? O Partido Trabalhista Britânico, gente, confirmou hoje o parlamentar Andy Burnham como novo líder. Inclusive é o Américo Martins que vai ajudar a gente na pronúncia aqui do sobrenome. Nova liderança. Américo Martins, Keir Starmer, foi-se embora, né? Agora, na próxima segunda-feira, ele vai assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro depois do Reino Unido ter tido esse problema com a liderança por lá. Será o 7º premier do país em menos de uma década. Américo Martins, o posicionamento deles é parecido, visto que eles são do mesmo partido, mas o que ele tem de diferente a oferecer e por que ele foi escolhido, Américo? Bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Muito bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que nos acompanha. É parecido, sim, o posicionamento do Andy Burnham em relação ao Keir Starmer, mas também é bastante diferente. Por quê? Porque os partidos aqui no Reino Unido, especialmente o Partido Trabalhista, que é mais de centro-esquerda, e o Partido Conservador, que é mais de centro-direita, são grandes guarda-chuvas. Eles têm várias facções dentro desses partidos. Aqueles que ficam mais à esquerda, aqueles que ficam mais à direita, e você tem dentro dos partidos várias alas diferentes, algumas bem à esquerda, por exemplo, no Partido Trabalhista, e outras mais à direita. O Andy Burnham, que era o prefeito de Manchester, ele é o que ele classifica como uma espécie de soft left, ou seja, da esquerda, mas uma esquerda soft, não é completamente esquerdista. Agora, ele prometeu hoje, quando assumiu a liderança do Partido Trabalhista, fazer um governo claramente, realmente trabalhista. E ele aproveitou para fazer várias críticas à política nos últimos 40 anos no Reino Unido, não apenas nos últimos 10, onde a gente teve essa enorme instabilidade com 7 primeiros ministros em apenas uma década. Ele fez críticas desde o governo da Margaret Thatcher, dizendo que nesses 40 anos, desde a década de 80, que o Reino Unido, nas palavras dele, acabou privatizando a economia e acabou também criando muitos problemas para muitas cidades pequenas no Reino Unido. Ele promete, inclusive, devolver poder às cidades pequenas, especialmente no norte da Inglaterra. Ele que nasceu no norte da Inglaterra e foi prefeito de Manchester, uma grande cidade, uma cidade muito importante que fica no norte da Inglaterra. E eles têm, nessa região, um certo ressentimento do poder de Londres, porque tudo está muito concentrado economicamente, politicamente em Londres. Então, uma das promessas dele é devolver poder para essas outras regiões. Ele vai assumir na segunda-feira. Hoje ele assumiu a liderança do Partido Trabalhista. E aqui, Elisa, é importante a gente explicar por que ele vai virar primeiro-ministro sem ter uma eleição. É porque o Reino Unido tem um sistema parlamentarista de governo. O partido que tem maioria no parlamento escolhe o primeiro-ministro. O Keir Starmer foi derrubado pelo seu próprio partido. Ele não estava atendendo às expectativas do partido, até porque ele não tem nenhuma carisma. E ele era um primeiro-ministro muito conservador, provavelmente o primeiro-ministro mais conservador na história do Partido Trabalhista, que queria essa guinada um pouco mais para a esquerda e vai ter isso com o Andy Burnham. Como eles têm uma maioria enorme no parlamento, a troca de líderes dentro do partido deixa o Andy Burnham passar ao cargo de primeiro-ministro automaticamente, sem a necessidade de convocar eleições. Ele ainda tem aí pelo menos mais 3 anos de governo antes de convocar eleições gerais. Com essa maioria que ele tem, com o carisma que já ficou claro no primeiro discurso dele, muito maior do que o Keir Starmer, ele possivelmente vai conseguir implementar algumas das suas propostas. E só para complementar, Elisa, existem alguns desafios que ele vai ter que encarar. O primeiro deles é crescimento econômico. O Reino Unido vem crescendo de uma forma muito lenta nos últimos anos, é preciso crescer muito mais rapidamente. Ele também tem uma preocupação enorme com os serviços sociais, especialmente a saúde. Os britânicos reclamam muito hoje da decadência do seu Serviço Nacional de Saúde, que é uma das grandes pérolas do país. Um exemplo para o mundo. O SUS no Brasil foi, em parte, inspirado no Sistema Nacional de Saúde, que hoje tem filas enormes, então ele vai ter que resolver os problemas da sociedade.
e ele também promete ter controle maior, vamos colocar assim, do Estado sobre algumas áreas importantes da economia que, segundo ele, foram privatizadas sem dar benefício para a população. Áreas como transporte, como habitação, como água, por exemplo, como energia elétrica. Então o Andy Burnham promete aí uma agenda ousada e promete fazer mudanças para alavancar o crescimento no Reino Unido. Elisa. Vamos ver, hein? Quais serão essas mudanças, hein, Américo Martins? E o Américo acompanhando diariamente tudo isso. Obrigada, hein, meu amigo? Ó, eu citei para vocês, vou mostrar de novo aqui a home do site nos Estados Unidos, da CNN. Eu citei para vocês ali a imagem de Donald Trump. Ah, olha só, de vez em quando a home do site da gringa me prega uma peça de vez em quando. Por algum motivo, acontece alguma coisa aqui misteriosa, mas eles não contavam com a cara de pau desta âncora que vai lá atrás e dá um jeito de exibir para vocês a imagem. O telão não está muito meu friend hoje, mas eu vou resolver aqui, ó. Pronto. Aqui na home do site da CNN tem Irã e tudo mais, e tem aqui Donald Trump, tá? E aí o que eles dizem? 5 pontos. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar para vocês. 5 pontos da fala pública de Donald Trump. E aqui embaixo tem a China, e eu quero te explicar o porquê disso. Tá ali, apareceu a palavra China, né? China nega as alegações de interferência eleitoral de Trump. Agora, negou por quê? O que disse Donald Trump? Foi um discurso à nação. O presidente dos Estados Unidos, minha gente, falou com a nação e acusou a China de obter registros de 220 milhões de eleitores americanos de forma ilegal. Acusou a China de obter o registro dos eleitores americanos. Bom, segundo Donald Trump, isso configura no maior comprometimento de dados eleitorais da história. Ele afirma que Pequim trabalhou para minar o primeiro governo e a campanha dele de 2020. Olha só, a gente está falando de 2020, tá? De algo de 6 anos atrás. Ele também, aqui nessa fala, acusou a China de influenciar na votação de meio mandato lá de 2018, quando os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes. Bom, o que diz Pequim? Agora, falando para você em português, né, que eu citei ali o site da CNN nos Estados Unidos. Negaram completamente. Negou repetidamente o interesse em interferir nas eleições americanas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país disse hoje que as alegações de Donald Trump não têm qualquer fundamento e que visam exclusivamente difamar Pequim. Vamos ouvir, inclusive, um trecho desse discurso de Trump. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. The second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible. Ó, então, vocês viram aí a fala de Donald Trump. A China negou completamente as alegações de interferência eleitoral e fica esse debate aí acontecendo nos Estados Unidos entre eles e os chineses. E a gente acabou de falar do primeiro-ministro britânico. Na televisão eles estão agora falando desse assunto. Enfim, tudo aquilo que movimenta o mundo você acompanha também aqui na CNN Brasil.